Olá, alunos! Iniciamos aqui hoje mais uma aula de arte e hoje, como eu falei na aula passada, nós vamos fazer uma revisão. Vamos dar aí uma pincelada no caderno 1, né, por causa da nossa avaliação. Então, fiquem de olho, fiquem atentos, que nós vamos hoje revisar o conteúdo da avaliação, ok? Vamos começar aqui. Essas imagens aqui estão representando a arte urbana. O que é arte urbana, né? É a arte que a gente vê na rua. É literalmente isso. Urbano vem de cidade, né? Então é a arte que a gente vê pelas ruas. Eu acho que aqui no nosso município a gente tem exemplos disso, né? Ali na subida do Correio, você vê aquele muro pintado, né? Grafitado, bem bonito ali na rua principal ali também, perto do colégio Elisiário. Você também vê o muro grafitado, você vê uma arte, né? Nós não estamos falando de pichação, de vandalismo, mas nós estamos falando de arte, né? Existem pessoas que deixam mesmo o muro para que os pichadores amadores venham e realizem, né, as suas obras, que é a coisa mais linda, né? Vamos combinar. Né? Você vê o uso de cores, né? A gente olha essa obra de cima onde estão passando essas duas mulheres. A gente vê muito uso das cores. A gente percebe nessas obras linhas. Vocês estão notando? Vamos analisar essas obras porque a gente consegue extrair delas os elementos que a gente aprendeu, os elementos da arte visual. Você vê nessa parte de cima o uso de cores quentes. Olha lá o vermelho, o laranja, o amarelo. Você vê o uso de cores frias. Olha lá o azul, o verde. Olha o branco neutro, olha o preto neutro. Então a gente vê cores secundárias, primárias. A gente consegue ver linhas. Né? A gente consegue ver forma orgânica. Essas folhas têm formas orgânicas, lembra mesmo folha. Essas linhas estão desenhadas de maneira que você lembre de uma folha. Então, nós podemos dizer que ela tem uma forma orgânica, forma que lembrem algum elemento da natureza. Então, se você para analisar, rebuscando aqueles elementos lá que a gente aprendeu, você vê que é uma obra rica de elementos artísticos. Olha ali embaixo que legal, aquela moça ali, aquela negra, ela foi feita ali propositalmente para que ela incorporasse mesmo no ambiente que ela está, porque você vê a árvore, está terminando de compor a obra. Eles fizeram propositalmente para que a obra se inserisse literalmente ali no espaço que ela foi pintada, né? Então, existe uma composição ali feita proposital. Então, a gente vê aí a arte, né? A gente também observa as tonalidades, as cores, né? A gente observa também linhas, olha lá, aquelas folhas, a gente consegue identificar alguns elementos também. Na terceira imagem ali também, a gente vê assim, um ambiente um pouquinho degradado, né? Saindo um pouquinho da pele da tinta, provavelmente foi feito há um tempo, mas você vê que esses artistas de rua, essa arte urbana, ela reaproveita, isso aqui é lindo, porque ela reaproveita ambientes. Você vê que ali é um prédio que, né, não é tão bonito assim, de repente era um prédio que estava caidinho lá, sem utilidade, feio, enfeiando o mesmo espaço ocupado ali naquela praça, talvez, e aí veio um artista e deu aquela vida. Agora está um pouquinho gasta, mas provavelmente quando ele fez, as cores estavam até mais vivas. Então, geralmente na arte urbana, o uso de cores é bem acentuado. Você vê a predominância mesmo das cores. Você nunca vai ver uma arte urbana praticamente monocromática. Você não vai ver. Porque ela tende a querer chamar a atenção. A arte urbana, ela quer chamar a sua atenção. A atenção do cidadão que está passando ali. Ela quer, de repente, passar uma... De repente, não. Ela quer passar uma mensagem. Talvez a gente nem capite essa mensagem, porque às vezes a gente não sabe quem é o autor até.
né? O autor não é catalogado, ele não tem bacharel, então a gente não consegue pesquisar o nome do autor. Geralmente são pessoas assim que trabalham por si mesmo, porque gostam, porque têm aptidão, porque já nasceram com esse dom, mas não são assim artistas com bacharelado, com nome, tipo assim, Picasso, tipo Claude Monet. Não são. Mas são artistas que têm o seu valor próprio, mesmo assim, né? Trabalhando vamos dizer assim, nos bastidores, né? Então, a arte urbana, ela traz isso pra gente. Muita cor, muitos elementos artísticos. E aí, eu peço que você dê uma lidinha lá nos elementos da arte, formais da arte visual, para que vocês relembrem, né? Relembrem esses... Que vocês relembrem cada coisinha daquela, cada elemento daquele, para quando você olhar uma obra, você ter o como descrever, né? Mas aqui nós estamos falando sobre a arte urbana. A arte urbana é a arte de rua. E a arte urbana não é somente assim, muros pintados, ok? Existem várias maneiras de expressão da arte urbana, mas nesse momento aqui, a gente está falando sobre esses painéis, sobre essa reutilização de muros, de prédios, ok? Vamos lá. Aqui nós vamos analisar, mas aqui eu quero falar sobre as cores. Nós vamos analisar. Quando eu bato o olho nessa obra, a cor que predomina, é a primeira coisa que eu preciso pensar. Qual é a cor que predomina? Ou as cores? Mas quando eu olho, o que chama a minha atenção? Primeiro, é claro que aqui eu vou reconhecer os elementos, não é verdade? Eu reconheço casas, reconheço duas crianças, reconheço chão puro, reconheço uma valinha de água passando nesse chão. Quando eu olho, a primeira coisa que eu vejo, tirando o reconhecimento dos elementos, é a cor. Vejo muito tom de terra, pois é isso mesmo que é. Os tons de terra. Você vê aqui, ó, uma camada, outra, nessas tonalidades. Olha que paleta de terra bonita, ó, tá vendo? São várias tonalidades dessa cor. Então, a gente vê o que predomina é essa cor. Na maioria dessa tela de Van Cruz, é essa cor que predomina, porque traz aquela coisa mesmo de chão. As crianças estão descalças, as crianças estão brincando. Então, existe essa coisa de chão puro, de terra, aquela sensação de areia nos pés, de dedo sujo. A gente também percebe aqui cores primárias e secundárias. Não é verdade? A gente vê o vermelho como cor primária, o amarelo e o azul. A gente vê o verde que vem do azul e do amarelo. Então, são cores que me lembram. Eu quero que nessa hora você não se atenha às características formais, mas que você consiga associar essas cores a uma maneira afetiva. O que te lembra? A partir do momento que eu estou reconhecendo que essas cores são primárias, secundárias, está me trazendo uma coisa de infância. Porque criança trabalha muito com isso, né? Quando você vê uma tinta, uma caixa de tinta guache, são cores primárias e secundárias que tem ali. Então, essas cores me lembram uma aquarela. Me lembra a cor de criança. Então, eu identifico essas cores. Às vezes você vai ver uma tela que predomina duas cores. Uma cor quente, uma cor fria juntas. Quando você bate o olho na tela, as cores que mais chamam a atenção são uma cor quente e uma cor fria, vamos por assim. E o que eu posso associar àquele elemento que eu identifiquei na obra, aquelas cores, de maneira afetiva? Como eu me sinto? O que eu consegui identificar formalmente e como eu posso associar com meus sentimentos, com as minhas lembranças, com a minha afetividade? Nessa obra aqui eu identifico isso. O que predomina? Chão. O que me lembra? Tempo de criança, tempo de andar descalço, tempo de brincar de barquinho na lama, na poça de água. Lembra infância. Se você consegue identificar esses elementos, se você conseguiu fazer isso, você então consegue descrever da sua maneira a obra, até porque o que eu achei dessa obra, de repente, não é o que você achou. Mas se você reconhece os elementos, a gente começa a seguir, talvez, pela mesma linha de raciocínio. Muito bem, prestem atenção nisso. Vejam os significados das cores, o que são cores quentes, frias,
cores neutras, vejam essa associação com a afetividade lá no livro, ok? E aqui nós vamos falar, a gente estudou também que existem gêneros da dança, né? Que existem danças performáticas, danças cerimoniais, danças participativas, danças folclóricas, né? E aqui a gente está vendo o folclore do Brasil, danças folclóricas, né? São danças que já vêm de geração em geração. Essas danças já existem há muitos anos e ela vem todo ano aí mostrando a cara, se fazendo aí, fazendo ser parte cultural, né, da cultura brasileira. A festa folclórica ela tem uma proporção enorme no Brasil. Você vê que em todas as regiões do Brasil a gente consegue ver as festas folclóricas. Tem gente que vai lá para Pernambuco, especialmente para participar desse carnaval aí, o frevo, que no Rio de Janeiro não tem, mas tem lá. Ou pessoas do Sul que vêm aqui em época de carnaval, ver o carnaval lá no Sambódromo. Por quê? Porque lá não tem. Então a gente vê uma variedade linda, imensa de danças. O Brasil ele tem uma diversidade imensa de cultura em si. E nesse caso aqui a gente está falando sobre a dança folclórica, a festa junina, o carnaval, o frevo. Vamos passar aqui. Aqui nós estamos vendo também, que foi a última unidade, a gente falou sobre instrumentos, a gente falou sobre música, a gente falou sobre composição, sobre os elementos formais da música. E aí a gente falou também sobre os diferentes timbres e as categorias dos instrumentos. A gente falou que existem instrumentos de corda, instrumentos de percussão com membrana, que é esse caso aí, ó. Instrumentos de percussão com som produzido pelo próprio corpo do instrumento, instrumentos de sopro. Mas nesse caso, nessa figura, nós estamos vendo algo em comum. Todos os instrumentos são instrumentos de percussão e eles, na verdade, eles têm uma mesma finalidade. Todos eles fazem uma mesma função na música. Por exemplo, o tambor ou o pandeiro, ele não faz a função do teclado, do violão, do cavaquinho. Não. Os instrumentos de corda exercem uma função, os instrumentos de sopro exercem uma função, os instrumentos produzidos pelo próprio corpo exercem uma função, os instrumentos de percussão, de membrana, exercem outra função na composição. Dão ritmo, né? Dão aquele compasso gostoso. Então é isso aí, gente. Olha, nós falamos sobre tudo o que vai ser realizado na avaliação. Eu acho que está simples. Se vocês pegarem essa diretriz dessa revisão, vocês conseguem realizar uma prova com sucesso, ok? Eu desejo a vocês uma boa prova. Essa revisão foi curta, até porque a avaliação só são 4 questões, não é verdade? Então, além dessa revisão, dá uma sondada, dá uma estudada. Não espera para fazer assim a avaliação olhando o livro. Entre mesmo, pega essa revisão e pesquisa lá no teu livro, entende, porque se você fizer isso, na avaliação você não vai nem precisar olhar para o livro, ok? Eu espero que vocês tenham boa prova, confio em vocês, espero que vocês tirem nota máxima, amo vocês e até a próxima.